Atos capítulo 21, eu vou ler do verso 17 ao verso de número 26. Diz assim o texto da palavra de Deus: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz ao teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizeste a oferta em favor de cada um deles. Vamos orar. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós glorificamos ao Senhor pelo privilégio bendito de fazer parte do teu corpo, da tua igreja, povo chamado pelo teu nome. É bom, ó Deus, fazer parte da igreja, que é o povo da aliança, sabendo que o Senhor está dia após dia adornando a tua noiva, a fim de apresentarmos no último dia igreja sem mácula nem ruga, sem defeito algum. Louvamos o teu nome pela obra de Cristo em nosso favor. Louvamos o teu nome pela tua palavra que nos limpa e nos purifica, pelo Espírito que, ó Deus, nos ilumina o entendimento e nos faz compreender e viver de acordo com a Escritura. Que nesse instante o Senhor venha falar, ó Deus, ao nosso coração, instruindo-nos segundo a tua palavra, para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde que partiu rumo a Jerusalém, Paulo estava bem convicto de que foi o próprio Senhor que o tinha impelido a ir para lá. E se nós olharmos o contexto aqui desse texto, nós vamos lembrar que foi isso que levou Paulo a seguir viagem, mesmo diante de todos os pedidos e os rogos dos seus irmãos, diante da revelação de Deus, de que ele sofreria muito em Jerusalém, a continuar a viagem. Paulo sabia que a palavra de Deus não se contradizia, e é por isso então que, mesmo sabendo de todo o sofrimento que agora o espera em Jerusalém, ele continua a sua viagem. Ele então chega a Jerusalém, é o texto que nós lemos nessa noite, é recebido pelos irmãos. Paulo tinha alguns objetivos quando ele partiu para Jerusalém. Paulo queria levar um relatório do seu ministério, daquilo que ele havia feito entre os gentios e o quanto Deus estava agindo por meio dele quando o evangelho chegou aos gentios. Mas Paulo também havia recebido uma coleta das igrejas e estava levando essa coleta aos irmãos carentes lá da igreja de Jerusalém. O texto que nós lemos essa noite nos mostra como foi que se comportaram os líderes da igreja de Jerusalém, os presbíteros daquela igreja, quando eles encontraram o apóstolo Paulo. Olhe para o texto dessa noite e você vai perceber que aqueles homens se alegraram com o ministério de Paulo. Dê uma olhada de novo do verso 17 até a parte A do verso 20. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte,
Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus. E você precisa perceber algumas coisas aqui. Lucas é quem está registrando toda a viagem, tudo aquilo que Paulo está fazendo aqui em Atos dos Apóstolos. Lucas é um dos companheiros de Paulo. Lucas está na caravana. E desde o momento de Atos dos Apóstolos, que o texto é escrito na primeira pessoa do plural. Nós fizemos, nós chegamos, nós viajamos. E é isso que você tem aí logo no começo. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos saudaram. Mas a partir do verso 19, Lucas vai mudar e ele vai se excluir da narrativa. Não que Lucas não esteja mais no grupo, porque mais à frente ele vai voltar a usar o pronome nós. Lucas está enfatizando aqui que Paulo está agora no centro da narrativa, e ele quer demonstrar exatamente o que aconteceu com Paulo quando ele encontra a liderança da igreja de Jerusalém. E Lucas começa dizendo que já na chegada a recepção a Paulo foi em meio a muita alegria. Os irmãos, membros daquela igreja, membros do corpo, recebem Paulo de forma calorosa, porque é assim que a igreja de Cristo se porta. Porque é assim que irmãos em Jesus Cristo vivem. Eles recebem aquele irmão que chega da sua viagem e eles estão de fato entusiasmados com a presença de Paulo. E Lucas então diz que eles passam a noite ali, e no dia seguinte Paulo e sua comitiva vão encontrar Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande líder da igreja de Jerusalém. E o texto dá a entender aqui na narrativa que Tiago convida os demais presbíteros da igreja para participar dessa reunião, dessa primeira reunião com o apóstolo Paulo. Repare que Paulo não vai chegar e ir direto à igreja, mas Paulo se encontra com a liderança. No verso 18 você percebe isso. Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Ou seja, os pastores daquela igreja de Jerusalém foram ter com o apóstolo Paulo. E o que aconteceu nesse encontro? O verso 19 nos diz que, tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Paulo tem a oportunidade de chegar para aqueles homens. Lembre-se que a igreja de Jerusalém, ela é composta primordialmente ou primariamente por judeus. Tiago é um judeu. E agora Paulo, apóstolo aos gentios, tem a oportunidade de comunicar aos judeus o que Deus estava fazendo por intermédio dele no meio dos gentios. E você vai perceber que isso vai se repetir no livro de Atos dos Apóstolos. Porque a narrativa de Atos, seguindo o cronograma que Jesus estabelece lá no início, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o livro vai se desenvolver desta forma. Você vai perceber que a primeira vez que o evangelho chega aos gentios, os irmãos de Jerusalém mandam representantes para ver o que estava acontecendo, porque eles ficam sabendo que o Espírito Santo também desceu sobre os gentios. E esse vai ser o grande argumento usado lá no concílio do capítulo 15, para dizer que a igreja é uma só, para dizer que aquilo que havia acontecido com os judeus, a promessa do Espírito Santo sobre eles, também vinha sobre os gentios. Quando Paulo é chamado por Deus, ele é chamado para pregar aos gentios. E agora ele encontra os presbíteros de Jerusalém e minuciosamente ele relata, ele conta a respeito do seu ministério. Então não é incorreto você pensar que Paulo mencionou tudo o que ele passou. E tudo, incluindo a bênção de ver a igreja crescendo, se multiplicando entre os gentios, mas também todas as grandes dificuldades pelas quais Paulo passou. Todas as perseguições que ele enfrentou, a cadeia que ele precisou enfrentar por causa do testemunho de Jesus Cristo.
Paulo então está diante daqueles homens falando a respeito do seu ministério. Agora repare o comecinho do versículo 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus. Percebam algo maravilhoso aqui. O relatório é do trabalho de Paulo. Tudo o que Paulo fez entre os gentios, tudo o que Paulo estabeleceu como igreja, aqueles irmãos estão alegres, eles estão entusiasmados, e eles então louvam a Deus. Eles direcionam o seu louvor ao Senhor da igreja, e isso é digno de ser notado. Porque por mais alegres que estes homens estejam em ouvir o que Paulo fez, a glória não é dada a Paulo, porque a igreja não é de Paulo. Paulo mesmo vai repetir isso quando ele escreve aos Coríntios, porque os coríntios não estavam entendendo muito bem isso. E Paulo vai escrever a sua carta dizendo: eu fui informado pelos da casa de Cloé que há entre vocês divisões, porque uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro, outros se dizem de Cristo. E acaso Cristo está dividido? E Paulo morreu em favor de alguém? E Paulo então chama a igreja de Corinto ao entendimento de que a igreja tem um só dono: Jesus Cristo, o edificador da sua igreja. E se Paulo de fato estava indo bem no seu ministério, não era mérito do apóstolo Paulo, era o Senhor Jesus Cristo que o estava usando a fim de edificar a sua igreja. Essa consciência em Paulo é tão forte que ele vai escrever em uma das suas epístolas: eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, porém não eu, a graça de Deus em mim. Paulo sabia muito bem a quem dar glória, e a igreja está dando glória ao Senhor Jesus Cristo, que está usando seus servos a fim de edificar a sua igreja. Em Atos, a igreja está se expandindo no poder do Espírito de Jesus Cristo. Logo, a glória é de Deus. Lembra-se que no capítulo anterior, quando ele chamou os presbíteros, ele disse aos presbíteros para terem muito cuidado com a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Se a igreja é de Deus, se é Ele quem edifica, se é Ele quem comprou esse povo, se é Ele quem está conduzindo esse povo, se é Ele quem está usando os seus servos para que a mensagem do Evangelho ganhe ainda outros lugares, ele precisa ser honrado. É por isso que quando Paulo conta o seu testemunho, o texto é enfático: eles deram glória a Deus. E aqui a gente precisa pensar em algumas coisas. O ministério de homens fiéis, de ministros, de presbíteros fiéis, ele pode ser reconhecido, porque a Bíblia diz: a quem honra, honra, não há problema. Mas nunca se esquecendo de que estes homens são simples instrumentos nas mãos do Senhor da igreja. Não são os homens que fazem com que a igreja caminhe, com que a igreja ande. É Deus quem vai usar os seus servos como bem lhe apraz, como lembrou Paulo lá aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos de Deus, por meio de quem vós crestes. Paulo foi um grande líder da igreja, não há a menor dúvida a respeito disso. Pedro foi um grande líder da igreja, Tiago foi um grande líder na igreja, e você vê de fato homens se destacando, mas a glória precisa ser dada ao Deus que tem usado estes homens, porque é o Senhor Jesus Cristo que está cumprindo o seu plano na vida de Paulo. Lembra qual é? Vai lá, Ananias, porque eu vou ensinar a Paulo quanto importa sofrer pelo meu nome. E ao mesmo tempo em que Jesus está instruindo Paulo, ensinando Paulo, ele está usando Paulo para cumprir os seus propósitos na igreja.
E é por isso que servos da igreja, pessoas da igreja, precisam ficar felizes e satisfeitos vendo o Senhor usar os irmãos, vendo os irmãos, o Senhor usar até a sua própria vida, mas lembrando que a honra, a glória e o louvor são do dono da igreja. Agora, por muitas vezes, cristãos, mesmo fora do âmbito da igreja, do ministério da igreja, se esforçam, não está para dar glória a Deus, mas está para serem de alguma forma reconhecidos. Fazem o seu trabalho e querem ser reconhecidos por isso. Fazem muitas vezes com o intuito de ser reconhecidos. E esse é um problema grave. Jesus já explicou sobre isso quando ele falou do Sermão do Monte. As motivações do nosso coração, elas dizem muito diante de Deus. Não é porque alguém fez alguma coisa bem feita, não é porque o resultado final foi bom, que Deus se agradou daquilo. Pensar dessa forma é pensar de forma pragmática. Deus se agrada quando as coisas são feitas segundo um coração que o adora e que rende glória a Ele. Não é só o que você faz, é por que é que você faz. Por que você se esforça para ser tão bom na sua profissão? Por que você se dedica tanto para ser bom em alguma coisa? É para que Deus seja honrado? Ou é simplesmente porque você precisa ganhar o seu dinheiro? Ou é porque você quer ser reconhecido no meio profissional como um bom profissional? E é aí que nós precisamos lembrar lá daquele princípio de Tiago: não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Se você vai bem naquilo que você faz, você precisa se alegrar por Deus estar capacitando a sua vida, lembrando que a glória é do seu Senhor. É por isso que você não deve viver procurando elogio. É por isso que você não deve viver buscando glória para você mesmo. Isso significa que você vai viver de forma humilde. E aqui há uma questão interessante, e Calvino trabalha de forma muito interessante. Porque Calvino fala que em nome da humildade, ou ser humilde, significa você fazer tudo o que você tem que fazer, sem esperar glória por isso. Mas à medida que você vê o seu irmão fazendo alguma coisa muito boa, você vai lá e elogia o seu irmão, porque é quem honra, honra. O que Calvino mostra é que, mais do que não procurar honra, a humildade consiste em você reconhecer que há pessoas que estão fazendo coisas boas. Isso exige uma dose muito grande de humildade. Quer dizer que eu não posso me gloriar e eu ainda tenho que honrar o outro que está fazendo a mesma coisa que eu. É exatamente isso. Lembrando que é o Senhor quem tem usado também os seus irmãos, se alegrando com aquilo que eles têm feito, com as suas conquistas, porque Deus precisa ser honrado e glorificado em suas realizações. É por isso que Paulo vai escrever dizendo: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer isso para a glória de Deus. E você vê isso aplicado na vida dele. Ele conta o seu relatório, mas a igreja se alegra em Deus, se alegra naquilo que o Senhor está fazendo. Aquele que nos capacita a fim de vivermos nesse mundo como testemunhas, apontando para Ele, tributando louvor a Ele, é esse que precisa ser honrado. Então, de novo, você pode se alegrar com suas realizações, você pode se alegrar com a realização de outras pessoas. No âmbito da igreja, você pode se alegrar ao ver que homens têm sido usados por Deus para que o Evangelho avance, desde que você esteja bem consciente em sua mente de que estes homens são instrumentos nas mãos do Deus que está edificando a sua igreja. Porque Jesus Cristo foi bem claro ao dizer isso para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O tempo todo é Deus quem está envolvido com o seu povo. E é por isso que nós precisamos rejeitar uma cultura perversa que nós temos no nosso tempo, das estrelas gospel.
Aí tem um cantor que canta direitinho, e aí ele ganha um fã-clube. E daí a pouco tem filas quilométricas para assinar um CD. Onde é que nós estamos nos perdendo? Onde está a glória de Cristo? Onde é que as coisas estão sendo feitas para que o Senhor seja glorificado? E a recente cultura no meio reformado de badalação aos expoentes. Badalação tão grande que muitas vezes não é a escritura que é usada quando alguém quer provar a doutrina, é o nome do reverendo fulano. Olha, as coisas são assim, e aí a pessoa fala, não é não, porque o reverendo fulano disse que não é. E qual o problema? E quem diz que o reverendo fulano está certo em tudo que ele diz? Nós estamos direcionando o louvor que deveria ser dado somente a Deus, a homens. E não é isso que você vê aqui nesse primeiro ponto. Alegremo-nos dando glória a quem é devido. Mas olhe para o texto e você vai ver que aqueles líderes fizeram mais. Aqueles líderes que se encontraram com Paulo se preocuparam com a divisão da igreja. Note o que está ocorrendo aqui a partir da parte B do versículo 20. Você tem aqui duas lideranças importantes. Primeiro, Paulo, apóstolo aos gentios, e do outro lado, Tiago, o líder dos judeus que creram no Messias, nos judeus que se converteram. E Tiago, depois de se alegrar com aquilo que Paulo relatou, com o ministério dele entre os gentios, demonstra agora uma preocupação. Veja o texto. O texto diz exatamente o seguinte, verso 20: ouvindo, deram eles glória a Deus. Aí então agora vem a preocupação. E lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados ao teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há, pois, de fazer? Certamente saberão da sua chegada. E agora Tiago alegre, Paulo, o seguinte: tem muito judeu que creu, você percebe isso? E chegou uma notícia aqui, e a notícia é que você fala contra a lei. A notícia é que você tem feito as pessoas abandonarem a lei do Senhor. Eles sabem isso sobre você, e agora eles vão saber que você está aqui. O que a gente faz? O que nós vamos fazer? Veja a preocupação aqui de Tiago. Ele chama atenção para o fato desses milhares de judeus zelosos da lei agora terem que encontrar o apóstolo Paulo, homem que não era visto com bons olhos. E aqui há uma ironia terrível, porque Paulo era muito bem visto entre os judeus. Quando Paulo perseguia a igreja, ele era respeitadíssimo entre os seus irmãos. Quando Paulo assolava a igreja do Senhor, ele era exaltado. E agora Paulo crê em Jesus Cristo. Paulo é encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco. Paulo vai aprender o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Paulo proclama o seu Redentor. Paulo aponta para o Messias. Ele entra nas sinagogas, abre a escritura e vai dizer: o Messias é Jesus Cristo crucificado. Alguns creem, mas os judeus estão revoltados, muitos deles estão revoltados. E mesmo dentre aqueles judeus que creram, muitos não estão entendendo o rumo que Paulo está dando à doutrina. E agora Paulo é mal visto, tanto pelos judeus que não criam no Messias, como por muitos judeus que ainda se agarravam à lei cerimonial. E este Paulo chega em Jerusalém. A preocupação: o que vai ocorrer com a igreja com a chegada de Paulo? Agora, por que Paulo ganhou essa fama? Falsas testemunhas informaram que Paulo falava contra a lei de Moisés. E aqui você vê um paralelo fantástico com Cristo.
Porque Jesus também foi alvo de falso testemunho e de acusações de que ele falava contra o templo. Lembra-se disso? Esse homem disse que vai destruir o templo em 3 dias e vai reedificar. Eles pegaram as palavras de Jesus, torceram a mensagem e entregaram uma outra mensagem. Jesus era visto como o rei, falsas testemunhas torciam isso e faziam dele um adversário político de César. Jesus foi alvo de várias maledicências e não foi diferente com Paulo, não foi diferente com Estevão, que também teve que ir diante do sinédrio explicar a sua mensagem, explicar que aquilo que ele pregava não tinha nada a ver de contrário com aquilo que os judeus sempre esperavam, com a expectativa a respeito do Messias. Mas falsas testemunhas informaram as pessoas de que Paulo falava contra a lei de Moisés. Por quê? Porque Paulo nunca exigiu que novos convertidos dentre os judeus da dispersão circuncidassem os seus filhos. Havia muitos judeus da dispersão, mas esses judeus da dispersão eram judeus, entre aspas, nominais, porque por mais que eles crescem no Deus do Antigo Testamento, e por mais que eles frequentassem as sinagogas, eles ainda não haviam se submetido ao rito de iniciação, a circuncisão. Eles eram vistos como prosélitos ou como homens piedosos. Você tem vários desses aqui em Atos dos Apóstolos. Acontece que esses homens agora criam. O que eles precisam fazer? Batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que o Senhor Jesus mandou fazer. Era isso que o apóstolo Paulo ensinava. Paulo também não obrigava ninguém a seguir as leis dietéticas. Paulo se colocava contra isso. Não julgue o outro pelo que o outro come. Se você come, não julgue o que não come. Se você não come, não julgue o que come. O que come, come para a glória de Deus. O que não come, come para a glória de Deus. E aí eles pegam todo esse ensino de Paulo, torcem o ensino e dizem: Paulo é contra a lei, Paulo é contra Moisés, Paulo é contra o templo. É por isso que, diante de toda essa fama, a pergunta de Tiago aqui é: o que se há de fazer? Certamente chegarão da sua chegada, aponta para a preocupação. Paulo, a igreja agora está na iminência de rachar. Como é que esses cristãos que ainda não se desvencilharam totalmente da guarda da lei iriam ver Paulo? E a gente precisa ter muito cuidado aqui, porque às vezes a gente olha e taxativamente diz: mas esses irmãos estão errados. Lembre-se que eles estão há séculos vivendo com a lei de Moisés, vivendo, seguindo todas essas leis cerimoniais, e não seria de uma hora para outra que eles iriam simplesmente dizer: pronto, ontem eu não podia comer carne de porco, hoje já pode, glória a Deus. Não é assim. Você sabe que não é assim. Se você abandonou convicções erradas na sua vida, você sabe que as coisas não são fáceis assim. O próprio Pedro, lidando com Deus, foi o tempo todo confrontando Deus. Pedro, mata e come, quando Deus coloca os animais imundos. E Pedro falou: não, Senhor, porque eu nunca comi nada impuro. Imagine, é o próprio Deus falando com Pedro diretamente. Ele está ouvindo a voz de Deus, e ele está dizendo: eu não como nada impuro, 3 vezes. Então estes homens, esses judeus que receberam o Messias, ele vem com toda essa carga de ensino do que eles não podiam fazer. E agora você tem uma tensão na igreja, é de pessoas que vêm de uma tradição muito grande e de gentios que não estão nem aí para essa tradição, não fazia parte da vida deles. O problema com os gentios era outro. E agora estes 2 grupos vão se encontrar, porque Paulo vem com alguns irmãos, e agora os judeus estão sabendo que ele está chegando. Então perceba, por um lado, Tiago está alegre com a conversão dos gentios, com o ministério de Paulo. Por outro, ele está preocupado com os crentes judeus, porque há a possibilidade de um racha com a chegada de Paulo e dos convertidos dentre os gentios. A igreja precisa se preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar
com possíveis divisões na igreja, porque a igreja foi chamada para viver em unidade. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 17. E você vai ver que em João capítulo 17, o Senhor da igreja orou pela sua igreja, orou pelos seus discípulos, não somente por aqueles ali, mas por todos aqueles que viessem a crer nele. E na oração de Jesus você tem algumas coisas importantes. Veja, capítulo 17, verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Veja o que Jesus roga ao seu Pai: eu vou para junto do Senhor, guarda os meus discípulos, para que eles sejam um. Fala no verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, Jesus estava orando pelos seus apóstolos, aqui, os próximos. Jesus estava orando pelos discípulos que caminharam com ele. Jesus estava orando por aqueles que estão crendo enquanto o Atos dos Apóstolos está acontecendo. Jesus estava orando por você e por mim. E qual é a oração? De novo: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Por que Jesus ora pela unidade da igreja? Porque é na unidade da igreja que o mundo vai perceber o Senhor Deus. Quer um exemplo disso? Lembre-se dos relatos de Lucas em Atos dos Apóstolos, de como a igreja vivia. Tudo lhes era comum, partiam pão de casa em casa, eles dividiam as ofertas à medida em que alguém tinha necessidade. E o relato vai dizer que eles contavam com a simpatia do povo, e enquanto eles viviam nessa unidade, o Senhor dia a dia ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, a unidade da igreja de Cristo é para que o mundo saiba que Jesus veio ao mundo, formou um povo, ovelhas que estão juntas. E ele mesmo, ao falar das suas ovelhas, disse aos discípulos que ele era o bom pastor, que o bom pastor daria vida pelas ovelhas, mas que ele tinha ainda outras ovelhas, não deste aprisco de Israel. A mim me convém conduzi-las, então haverá um só rebanho e um só pastor. Paulo vai mostrar essa unidade entre judeus convertidos e gentios convertidos. O muro de separação foi derrubado, porque em Jesus ambos se tornaram um só corpo. Jesus tem uma igreja unida. É por isso que Tiago está preocupado. A preocupação é legítima, ela precisa existir em mim e em você. Nós precisamos nos ocupar com esse tema. E uma das coisas que tem atrapalhado por demais a unidade da igreja, não é novidade, aconteceu aqui: maledicência. Maledicência. Nós ouvimos falar alguma coisa e saímos divulgando estas coisas. Vivemos um tempo em que pastores fiéis têm sido apelidados, taxados. Lá vão os neopuritanos, lá vão os fundamentalistas, lá vão aqueles que amam mais a Calvino do que a Jesus Cristo. E parece que a história vai se repetindo da maledicência, porque muitos não sabem sequer quem são estes homens, nunca tiveram contato com estes homens, e com muitos deles, e saem repetindo a história. Vem aqui para perto de nós. Algumas vezes eu já ouvi pessoas dizendo para mim
que aqui na nossa igreja mulheres não oram, que nós não temos cânticos, que nós não temos instrumento musical, que nós cantamos somente salmos. E de onde surgiram essas histórias? Eu não sei, eu sei que elas vão se repetindo. E muitas vezes as pessoas acabam falando para mim isso. Eu já estive em algumas ocasiões da pessoa chegar para mim e dizer: mas a igreja de vocês não têm cânticos, não é? Aí quando eu falo assim: não, eu toco bateria lá na igreja, a pessoa fica meio sem graça, ou me chama de mentiroso quase, né? Maledicência. E aí nós sofremos com estas coisas, mas precisamos lembrar que nós também podemos ser instrumento de maledicência, falando de outras pessoas que nós não conhecemos, mas que nós ouvimos falar que elas fizeram isso ou aquilo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós vivemos um tempo onde as coisas são muito velozes, a informação é muito rápida. E na internet as pessoas divulgam algumas coisas. Eu vi esses dias, mais uma vez, uma pessoa num grupo metendo a lenha em uma igreja, porque essa igreja está fazendo tal prática. Olha o cartaz era de 2011. Pode ser que a igreja continue em tais práticas, certo? Eu não vou descartar isso. Mas como é que você levanta uma informação de 2011 como se a coisa estivesse acontecendo agora? Nós não podemos, irmãos, ser instrumentos de maledicência. Cuidado com a maledicência. Cuidado para não promover divisão na igreja, porque a igreja é de Jesus Cristo. Cuidado ao falar da igreja, porque por mais que nós saibamos, e a nossa confissão de fé declara isso, que existem igrejas mais puras e igrejas menos puras. As igrejas menos puras continuam sendo igreja, portanto continuam sendo povo de Deus, continuam sendo ovelhas do Senhor da igreja, e por mais que estejam erradas, enganadas, são ovelhas de Cristo. E quando nós falamos, nós vamos prestar contas ao dono da igreja. Agora saiba que Jesus foi alvo de maledicência. Nós vemos isso no Evangelho. E uma vez ele disse para os seus discípulos: se chamaram de Beuzebu a mim, quanto mais a vocês que são meus discípulos. Vocês estão esperando o quê? Não se assuste se você é alvo de maledicência. Jesus foi condenado exatamente por causa de falso testemunho. E diga-se de passagem, se não houvesse falso testemunho, Jesus nunca seria condenado. Deus, em sua providência, usou os pecados dos homens para levar a cabo a sua obra. Porque se os homens fossem honestos naquilo que eles tinham para dizer sobre Jesus, Jesus não seria condenado em nenhum tribunal. Mas ele precisava morrer. Ele precisava ser moído pelo Pai em nosso favor. Ele precisava ser traspassado. Ele precisava receber sobre si a ira de Deus. E então, em sua providência, Deus usa até o falso testemunho destes homens, a fim de levar o seu filho à morte em lugar do seu povo. Mas não é por isso que nós vamos brincar com isso e ser nós mesmos instrumentos de maledicência. Porque o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, ordena que andemos em unidade. E às vezes, dentro das comunidades locais, dentro da nossa própria igreja, pode acontecer maledicência. Porque se isso pode acontecer se expandindo para lá, isso acontece nas comunidades pequenas. É por isso que igrejas racham. É por isso que igrejas acabam se dividindo. Porque às vezes nós somos alvo de pecado de outras pessoas contra nós, e ao invés de cumprir aquilo que Jesus manda, se o seu irmão pecar contra ti, vai até ele, vai ao seu irmão. E se você ganhar, o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. E se seu irmão não te ouvir, chame uma testemunha. E se ele não ouvir, dize-o à igreja. E se ele não ouvir, coloque para fora. Porque quem não se comporta como crente precisa estar fora da igreja. Mas comumente as pessoas são alvo de pecado, e ao invés de procurar o irmão ofensor, procura outras pessoas e
fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo. E sempre que você conta uma história, adivinhe só, é a sua versão da história. É a sua versão. Talvez se a pessoa sentasse com o outro lado, iria dar razão para o outro lado. É por isso que nós procuramos a fonte. O pecado foi contra mim, foi você contra mim, eu vou te procurar, e nós vamos acertar, e nós vamos pedir perdão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas quando nós fazemos da forma diferente estabelecida por Cristo, nós criamos partidos. E aí daqui a pouco você tem um grupo torcendo por irmão tal, e um grupo torcendo por irmão tal. E o grupo não sabe de nada, a não ser o que cada um falou. Eles viraram de fato torcida. E a unidade da igreja, onde fica? Não sejamos instrumentos de divisão na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, é claro que a unidade da igreja não está em oposição à sã doutrina. Essas duas coisas, elas não se opõem uma à outra. Aqueles que promovem falsa doutrina precisam ser notados. Paulo fala isso. Prestem bem atenção. Paulo nomina pessoas assim. Alexandre Latueiro me causou males. Demas amou o presente século. Paulo dá nomes. Paulo fala destes homens. Mas veja, eles estão num outro patamar. Eles são falsos mestres. Eles precisam ser notados, eles precisam ser excluídos da igreja. Mas nós temos meios para isso. Nós não podemos simplesmente falar de um ensino errado de um pastor sem confrontá-lo ou sem denunciá-lo ao presbitério dele. É simples. Está errado, denuncia ao presbitério. E nós pecamos muito por não fazer isso, a começar em mim. Ao observar as coisas e simplesmente fala, porque isso às vezes revolta a gente. Mas nós temos meios. Os meios estão aí. Confronte o irmão, denúncia, a igreja trata, exclua. Quando não há arrependimento, a pessoa não está apta a estar na unidade da igreja, que é chamada a ser um só corpo, a ter um só pensamento. Mas nós precisamos ter muita sabedoria para lidar com essas coisas. Mas por último, aqueles líderes não só se preocuparam com a divisão, mas eles se ocuparam em promover a unidade. Veja o que vai acontecer aqui. Diante de uma iminente divisão, os líderes de Jerusalém propõem uma solução. Essa solução está aí a partir do verso 23. Primeiro vem a pergunta no verso 22. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Nós temos a ideia aqui, Paulo. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Que voto era esse? Possivelmente um voto de Nazireu que seria cumprido na festa de Pentecostes. Lembra que Paulo pretendia chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes? Ele queria passar a festa ali. Então possivelmente este era um voto de Nazireu, onde eles faziam o voto a Deus e por um período eles se abstinham de algumas coisas, deixavam o cabelo crescer, e no dia da entrega do voto eles iam e raspavam a cabeça. Lá em Números 6 você lê sobre o voto de Nazireu. Se Paulo participasse com eles da cerimônia, pagando a despesa deles, significaria que Paulo não via problema naquilo que eles estão fazendo, porque Paulo mesmo não poderia fazer voto, já tinha saído do prazo. Como é que Paulo poderia participar? Ajudando aqueles homens. Olha, esses homens, esses 4 fizeram um voto e fizeram
por vontade própria, vai lá e paga a despesa deles. Pague a despesa e todos vão saber, verso 24, que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. E para isso Paulo, para participar com eles, precisaria se purificar durante uma semana. E a intenção aqui da igreja é dupla. A intenção dos líderes aponta para dois lados. Primeiro, mostrar aos homens, aos judeus, que Paulo não era o que eles estavam pensando. Paulo não é assim não. Segundo lugar, preservar a unidade da igreja. Então essas duas coisas estão aqui em jogo, e isso fica bem claro observando o verso 25, veja lá. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Lembre-se dessa decisão? Essa decisão é aquela lá do concílio de Jerusalém. Qual era o problema do concílio de Jerusalém? Alguns homens chegaram em Antioquia, a igreja de Antioquia, que tinha como pastores Paulo e Barnabé, e começaram a ensinar que se alguém não circuncidasse, não poderia ser salvo. Então Paulo e Barnabé confrontam o erro, levam o problema para o concílio de Jerusalém. Olha, está acontecendo isso, tem gente impondo muito mais do que Deus tem imposto para a salvação. E aí o concílio começa a ouvir os relatos. Pedro fala do seu ministério, Paulo fala, Barnabé fala, Tiago naquela ocasião era o presidente do presbitério, certo? Era ele que estava dirigindo o concílio. E Tiago então, olha, nós ouvimos os apóstolos e o que eles estão dizendo conferem com as palavras da Escritura. Então eu julgo que nós não devemos colocar sobre os gentios que estão se convertendo encargo grande, ou seja, mandar eles se circuncidarem ou coisa parecida, mas ao mesmo tempo pedir aos gentios que se abstenham de animais sufocados, de sangue. E o curioso é que essas coisas não eram pecado em si. Não havia problema nenhum em comer sangue de animal sufocado. Não havia problema algum em participar de comida, qualquer que seja. Mas havia um problema, o escândalo que isso causava aos judeus. Então a decisão apelava para o amor dos gentios pelos judeus. Judeus, não perturbem os gentios, falando que eles têm que circuncidar ou coisa parecida. Gentio, pega leve com o judeu. O judeu ainda não entendeu isso. O judeu vem de uma tradição grande, onde eles não podem comer isso. E você, por causa da sua liberdade, vai esmurrar irmãos por quem Cristo morreu. Esse é o argumento de Paulo lá aos Coríntios. A decisão era aquela. Então aqui em Atos, eles chamam Paulo, falam, Paulo, é o seguinte, os 4 estão aí, tomaram voto, paga a despesa deles. E nós já falamos aos gentios o que o concílio decidiu. Nós já falamos para eles se absterem dessas práticas, inclusive de uma pecaminosa, que era a relação sexual ilícita. Qual é a preocupação então? A igreja precisa ficar unida. A igreja precisa se manter junta. O que Paulo faz diante disso? Verso 26. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo acata. A ideia vem, Paulo, por que você não se junta a eles na cerimônia? Paulo falou, ok, eu faço. E Paulo vai ao templo, e Paulo acerta a despesa. Paulo está agindo aqui no espírito da decisão do concílio. A igreja precisa estar unida, por amor então aos judeus convertidos, que ainda não tinham se desvencilhado de algumas coisas. Ele agiu como se ele mesmo estivesse debaixo da lei. Não foi esse o texto que nós lemos aqui, durante a liturgia? Volte lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. 1 aos Coríntios 9. Paulo está dizendo a partir do verso 19:
Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo falso por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Agora, alguma coisa precisa ser entendida aqui, certo? Paulo não está aqui simplesmente querendo lavar a sua honra, dizendo, eu vou fazer para as pessoas saberem que eu não sou assim. Não é esse o objetivo de Paulo. Paulo não está preocupado com a sua reputação. Paulo está preocupado com a igreja. Paulo tem por objetivo glorificar a Deus. A sua reputação seria limpa? Talvez. Se você olhar o capítulo que se segue, ele foi preso. Com a acusação, a mesma acusação. Foi preso dentro do templo. Porque quando as pessoas querem acusar, elas vão acusar. Lá a acusação vai ser, além de não seguir a lei, ele ainda trouxe gentio para dentro do templo. Então Paulo não tinha por objetivo simplesmente lavar a sua honra. Paulo estava preocupado com a igreja. Paulo estava preocupado em que aqueles homens que ainda estavam ligados a certos aspectos da lei não os escandalizassem. Porque está bem claro nas epístolas de Paulo que caso fosse uma exigência que colocasse em xeque a cruz de Cristo, Paulo se oporia. Ou seja, no caso da circuncisão, Paulo dizia, pode parar com esse negócio. Não é necessário circuncidar para ser salvo. Ele leva para Jerusalém o problema. E quando ele escreve aos Gálatas, ele é ainda mais duro, dizendo, tem gente aí achando que tem que circuncidar, tomara essas pessoas se emasculassem. O que Paulo estava dizendo tomara que na hora de fazer o cortezinho onde que tem que ser feito, eles errem e cortem mais do que tem que cortar, e se tornem emasculados. É isso que Paulo está dizendo lá. E por que Paulo está tão irado? Por causa de Cristo e do reino. Não era por causa da afronta contra ele. Era porque dizer que os homens tinham que se circuncidar para ser salvo afrontava o sacrifício de Cristo. E Paulo está irado, santamente irado. Então, se fosse algo aqui que falasse contra a cruz, Paulo não se submeteria. Por que Paulo se submete? Porque o caso aqui é o caso daquilo que está restrito à liberdade cristã. E se você lembrar do ensino de Paulo, você vai perceber isso. Vai lá em Romanos, capítulo 14, e você vai ver que o que Paulo ensina à igreja de Roma é a forma como ele mesmo vivia e praticava. Veja lá no versículo 1. O que Paulo está instruindo? Lembre-se que a igreja de Roma é uma igreja mista, judeus e gentios na mesma igreja. Então agora Paulo vai dizer, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo se pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? E aqui Paulo está sendo bastante duro, dizendo o seguinte, por acaso aquele que está comendo é seu servo? Por um acaso aquele que está deixando de comer é seu servo? Eles são servos de Cristo. Por que você está julgando os servos de Cristo? É isso que Paulo está dizendo. Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo.
Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Veja o ensino de Paulo. Agora, o ensino de Paulo aqui não diz respeito a questões que vão afetar a salvação, a cruz de Cristo. Diz respeito ao quê? Rapaz, você não quer comer não? Não come. Você não quer beber não? Não beba. Você quer beber? Beba. Você quer comer? Coma. E para aí de vocês ficar brigando, porque cada um está fazendo para o seu Senhor. Questões que estão ligadas à liberdade cristã. Como, por exemplo, a questão de Corinto, quando Paulo falava de carne. Há problema em comer carne? Não, mas se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não vou mais comer carne. E ponto final. Não há uma lei de Deus dizendo comerás carne. Então, se eu deixar de comer carne, eu não estou pecando. E eu posso fazer isso por amor ao meu irmão? Paulo se submete então a um rito, a um voto. Qual era o problema do voto? Nenhum. Desde que aquele voto não estivesse sendo feito para salvação, o que parece que não era o caso aqui. Então o que Paulo faz? Ele se ajunta, vai lá e paga a despesa, para que fique claro que ele não está contra ninguém, para que fique claro que ele não é contra a lei. Na verdade, Paulo é contra a aplicação errada da lei. E aí nós pensamos em algumas coisas mais aqui. É imperativo que cada membro da igreja esteja empenhado em ajudar a manter a unidade da igreja. E isso significa que mais do que a sua vontade pessoal, mais do que os seus próprios direitos, está a unidade da igreja. Fosse talvez muitos dos nossos dias lá, com a sugestão, diria: negócio seguinte, eu não vou me sujeitar a coisa nenhuma, porque está tudo errado isso, e eu não estou nem aí para quem pensa o contrário. Talvez muitos se portariam assim. Paulo tem convicções firmes a respeito disso. Paulo fala que não há por que fazer, mas veja, também não é pecado não fazer. Não vou fazer. Vamos caminhar junto com o irmão fraco, vamos instruí-lo, mas vamos caminhar junto. Você precisa entender que mais do que os seus direitos, a unidade da igreja é importante. Ele assentiu com a solução apontada pelos líderes. Pela unidade da igreja, gentios foram chamados a se abster de comer o que podiam comer. Pela unidade da igreja, judeus, mesmo ainda presos nas suas tradições, foram chamados a não julgar aqueles que não faziam como eles. E nós temos muito a aprender com essas questões da Escritura. O entendimento doutrinário é algo essencial para lutar pela unidade da igreja. Como é que a igreja é unida? Uma só fé, um só batismo. É a doutrina que une a igreja. É por isso que igrejas subscrevem confissões de fé. O que é a confissão de fé? Senão a declaração de que aquele grupo que se reúne, chamado Igreja Presbiteriana do Brasil, crer nessa doutrina. Ah, mas eu não concordo com o batismo infantil, não. Eu acho que tem que esperar crescer para depois batizar. Você é meu irmão, mas você podia congregar na Batista, na Assembleia de Deus ou em algum outro lugar. Você vai causar confusão dentro da igreja. Ah, eu gosto da igreja presbiteriana, mas eu gosto da revelaçãozinha, tá? Eu gosto de profeta. Você vai ter problema e vai causar problema na divisão da igreja. E vários outros pontos que eu poderia enumerar aqui. A igreja é unida por uma declaração de fé, por aquilo que nós entendemos
que é o que Deus está falando nas Escrituras, e é por isso que você precisa conhecer tudo isso. Conhecer a doutrina, porque nós somos chamados para ser um só corpo. Muitas divisões têm acontecido por falta de compreensão dos irmãos a respeito da fé que nós professamos, e as igrejas acabam rachando, cismas, divisões. E se nós pensarmos um pouquinho mais para fora, nós temos que entender que há irmãos em outras denominações. Isso talvez seja surpresa para algumas pessoas, né? Há vida cristã fora do meio reformado. Lembre-se da nossa declaração de fé. Há igrejas mais puras e igrejas menos puras, mas são igreja, e se são igreja, são irmãos. E às vezes nós estamos achando que nós vamos ser salvos por ser reformados. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, nem a obra de entender corretamente a doutrina, que não é obra, é graça. Nós temos irmãos errados, equivocados, pelo menos nós cremos assim. Eles também creem que nós estamos errados e equivocados, mas nós precisamos estar unidos. Nós somos um só corpo. Nós precisamos deixar disputas de lado. Às vezes crentes de denominações diferentes têm se encontrado virtualmente para brigar, para mostrar quem está certo. E por mais que nós saibamos qual é a doutrina correta e que nós entendamos isso, quando nós começamos a brigar, quando nós começamos a ofender, quando começamos a menosprezar, a quase chamar de burro quem não crê como nós estamos pecando. Nós estamos indo contra a unidade da igreja, porque não foi para isso que Cristo nos deu a doutrina. Tem gente que tem como passatempo ficar no Facebook discutindo doutrina. Viva a doutrina, viva no seu lar, viva na sua igreja. Mostre que a doutrina é boa. Sabe como? Vivendo. Eu estava numa conferência uma vez de aconselhamento, e eles estavam discutindo no painel a respeito de qual linha é melhor de aconselhamento, se é o aconselhamento bíblico, se é o pessoal que mistura aconselhamento bíblico com psicologia, o que é melhor. E o Steve Weers falou uma coisa formidável. Ele falou o seguinte, que lá no seu país, nos Estados Unidos, tem um ditado, que é o seguinte: faça um pudim. E ele foi explicar o que é isso. Você já viu gente discutindo sobre qual é a melhor receita de pudim? Ele falou, não existe isso. Faz o pudim e deixa o povo comer, e vai ficar claro qual é o melhor pudim. Então, mudando o que tem que ser mudado aqui, em vez de você ficar brigando pela doutrina, mostre como essa doutrina tem feito diferença na sua vida. Mostre como você tem sido santificado pela doutrina, porque esse é o papel da doutrina. Foi para isso que o Senhor nos deu a sã doutrina. Mas se você vai lá brigar e vive de forma totalmente distinta da doutrina, a única coisa que nós conseguimos com isso é acabar com a divisão da igreja. Não me entenda mal, eu amo a doutrina. Se você pergunta que eu sou reformado, presbiteriano, subscrevo a confissão de fé de forma integral. O problema não é doutrina, o problema é como nós temos lidado com isso, colocando tudo isso acima do corpo do Senhor Jesus Cristo. Você vê aqui também que é dever dos crentes trabalhar pela boa reputação dos irmãos. A igreja estava preocupada com Paulo e como as pessoas estavam vendo o apóstolo Paulo, e então o apoiou e o incentivou a demonstrar que não era aquilo de que estava sendo acusado. É por isso que você não pode se ajuntar àqueles que falam mentiras a respeito de líderes e de irmãos da igreja. Fuja desses grupos. O que o texto então nos mostra? O texto nos mostra que a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo, e por causa disso, quando Paulo foi ter com os irmãos de Jerusalém, os líderes da igreja se alegraram com o seu ministério. Essa alegria era fruto do entendimento de que era o Senhor Jesus que estava edificando a sua igreja por meio de Paulo, e a glória é dele, do Senhor da igreja. Os líderes se preocuparam com a divisão da igreja,
eles estão de olho no que está acontecendo. Não negligencie esse cuidado. Tenha cuidado com a maledicência. Não fique falando mal de irmãos, não crie intrigas entre irmãos. Lembre-se que o Senhor orou para que nós fôssemos um. E quando você faz maledicência e coloca um irmão contra o outro, você está militando contra Cristo, contra aquele que orou pela unidade da igreja. Eles se ocuparam também em promover a unidade da igreja. Nós precisamos estar unidos nesse mesmo propósito, ainda que creamos diferentes do que outros grupos. Eu não estou falando de presbiterianos que creem de forma diferente, ok? Nós temos uma confissão de fé e a igreja precisava ser uma só, no seu entendimento doutrinário. Mas nós temos irmãos que creem diferente de nós, em outras denominações. Discorde, converse sobre os assuntos, se isso for para a glória de Deus, mas sem nunca achar que a salvação está na igreja presbiteriana ou na teologia reformada. Jesus é um com o Pai, Jesus é um com o Espírito Santo. E é isso que nós precisamos ter em mente quando nós pensamos na unidade. A unidade da igreja é o reflexo do ser de Deus. Um único Deus que subsiste em 3 pessoas e que estão unidas e que não se dividem e que não falam mal uns dos outros e que não promovem maledicência. É assim que nós precisamos caminhar para a glória de Deus.